Fala comigo, tropa. Sejam todos muito bem-vindos ao Clashbet. E se você ainda não me conhece, meu nome é Washington, mas como é um nome considerado um pouco difícil para alguns, pode me chamar de Drabo B. E estou aqui para analisar os jogos do dia 27 de janeiro. Sim, a nossa quintou de Clashbet, a famosa quarta-feira, tropa. Mas antes de partir para os palpites, clica aí no botão de inscreva-se, ativa o sininho de notificação e dê essa força aí para que nós possamos estar crescendo aqui no YouTube. E só não se esqueça do nosso pilar, que é do começo ao fim. Mas o que quer dizer isso? Do começo ao fim indica que você deve assistir o nosso vídeo do início ao fim para entender o nosso conteúdo e, claro, assim você será lucrativo. Bom, já enrolei demais e sem mais delongas, vamos para os jogos. Bom, tropa, chegando aqui na nossa tela inicial para analisar os palpites de futebol para hoje, ou para o dia, se preferir. Vamos estar iniciando pela World Cup, pela América do Sul, qualificação aí para a Copa do Mundo, o jogo entre Equador versus Brasil, início às 18 horas. É a nossa seleção contra a seleção equatoriana. Ou seja, a equipe do Brasil está pagando uma odd como favoritismo, mas o Equador precisa mais nesta partida. O Brasil está matematicamente classificado, claro que não vai querer perder seus jogos, vai querer terminar aí na primeira colocação. Olhando a classificação de uma maneira geral, a equipe do Equador é o terceiro colocado em 14 jogos, 23 pontos conquistados, 23 gols marcados, 13 gols sofridos. Enfrenta a seleção brasileira, que é o primeiro colocado em 13 jogos, tem um jogo a menos que o Equador, 35 pontos conquistados, 27 gols marcados, 4 gols sofridos. Não tem derrota juntamente com a Argentina. Atuando em casa, a equipe do Equador é o segundo colocado em 7 jogos, 5 vitórias, 2 empates, 1 empate e 1 derrota. 17 gols marcados, 5 gols sofridos. É uma equipe que marca bastante gols atuando em casa. 16 pontos conquistados. Atuando como visitante, o Brasil é a melhor equipe. Vem aí na primeira colocação em 7 jogos, 5 vitórias, 2 empates e nenhuma derrota. 12 gols marcados, 3 gols sofridos, 17 pontos conquistados. Ou seja, essa partida o Equador precisa vencer para tentar a sua classificação, que o tempo está se encurtando a cada dia mais. E nos últimos confrontos entre eles, em 5 de 6 saiu menos que 3 gols, em 4 de 5 saiu mais que 4,5 cartões, e em 5 de 6 também saiu menos que 11 escanteio. Já a equipe do Equador sofreu gol nos últimos 4 jogos diante do Brasil. O Brasil vem a 9 jogos sem derrota diante do Equador e foi a primeira equipe a marcar em 5 das 6 oportunidades. Em duelos individuais, a equipe do Equador vem a 5 jogos sem derrotas, vem em 4 dos últimos 5 jogos, saiu menos que 3 gols em 6 jogos. Em 6 de 7 foi a primeira equipe a marcar, em 5 saiu menos que 5 cartões. E o Brasil vem numa sequência de 7 jogos sem derrotas, em 7 de 9 saiu menos que 3 gols, e em 9 saiu menos que 11 escanteio. O último confronto entre eles foi 1 a 1. Para essa partida, o Equador precisando é uma equipe que tem um saldo de gol positivo, marca bastante gol atuando seus domínios, enfrenta a equipe do Brasil que também marca gols e sofre pouco como visitante. Vamos acreditar nessa linha de over 1,5, probabilidade 2 a 1 fora. Continuando, vamos agora para Chile versus a Argentina, com início às 21h15. Na classificação, a equipe da Argentina está bem posicionada na tabela, mas o mando de campo é do Chile. O Chile é o sexto colocado em 14 jogos, 16 pontos conquistados, 15 gols marcados, 16 gols sofridos. Enfrenta a seleção da Argentina que em 13 jogos, 29 pontos conquistados, 20 gols marcados, 6 gols sofridos. É a atual segunda colocada na tabela. Jogando em casa, a equipe do Chile é o quinto colocado em 7 jogos, 3 vitórias, 2 empates e 2 derrotas, 10 gols marcados, 6 gols sofridos, 11 pontos conquistados. Atuando fora dos seus domínios, a Argentina é a segunda bem ranqueada nos rankings dos visitantes. Em 6 jogos, 4 vitórias, 2 empates e nenhuma derrota.
10 gols marcados, 4 gols sofridos, 14 pontos conquistados. Ou seja, Brasil e Argentina são as melhores equipes aí dessa classificação. Ainda não tem derrota, soma 0 derrota. E trazendo retrospectivo desse confronto, nos últimos confrontos entre eles, em 5 de 6 saiu menos que 3 gols, em 8 de 9 saiu mais que 4.5 cartões, em 8 saiu menos que 11 escanteio. Vale lembrar que o Chile está sem derrotas 3 partidas e a Argentina está 5 jogos sem derrotas diante do Chile. E foi a primeira equipe a marcar em 4 das 5. Em duelos individuais, a equipe do Chile nos últimos 7 jogos saiu menos que 3 gols. Em 4 de 5 saiu aí menos que 5 cartões. E em 5 de 6 saiu menos que 11 escanteio. Agora a equipe da Argentina vem a 27 jogos sem derrotas, está com invencibilidade gigantesca. Vem a 6 jogos sem sofrer gol. Em 4 de 5 saiu menos que 3 gols. Em 8 de 10 foi a primeira equipe a marcar e venceu também o primeiro tempo. Em 6 de 7 saiu menos que 5 cartões. Em 9 saiu menos que 11 escanteio. Ou seja, o último confronto entre eles foi 1-1, um duelo parecido com o do Brasil. A Argentina é uma equipe que vem empatando bastante com a equipe do Chile. Para esse confronto, a equipe da Argentina precisa vencer para, quem sabe, já conseguir a sua classificação matematicamente e também quer brigar pela liderança com o Brasil. E o Chile quer vencer para conseguir entrar nos 4 bem colocados para a qualificação da Copa do Mundo. Para essa partida, vamos acreditar na Argentina com empate e a probabilidade 2-1 fora. Continuando, vamos agora para o World Cup América Central e do Norte, o jogo dos Estados Unidos versus El Salvador. Ou seja, na classificação, a equipe dos Estados Unidos é o segundo colocado no ranking. Em 8 jogos disputados, 15 pontos conquistados, 12 gols marcados, 5 gols sofridos. Enfrenta a equipe do El Salvador, que em 8 jogos é o sétimo colocado, 6 pontos conquistados, 4 gols marcados, 10 gols sofridos. Jogando em casa, a equipe dos Estados Unidos, em 4 jogos, 3 vitórias, 1 empate e nenhuma derrota, 7 gols marcados, 2 gols sofridos, 10 pontos conquistados. Atuando como visitante, a pior equipe, a equipe do El Salvador, conseguiu aí 3 vitórias, aliás, 3 jogos, com 0 vitórias, 0 empate e 3 derrotas, 2 gols marcados, 7 gols sofridos. É uma equipe terrível como visitante. Nos últimos duelos entre eles, em 5 de 6, saiu menos que 5 gols entre essas equipes. A equipe dos Estados Unidos vem a sem derrotas a 6 partidas, sem saber o que é perder, e a 3 partidas sem sofrer gols. Em duelos individuais, ambas as equipes nos últimos 5 dos 6 jogos saiu menos que 3 gols. A equipe dos Estados Unidos vem a 4 jogos sem derrotas. Em 6 de 7 saiu menos que 5 cartões. Em 7 de 8, menos que 11 escanteio. E a equipe do El Salvador vem sem vitórias a 7 partidas, sofreu gol nas 7, foi a primeira equipe a sofrer em 5 das 6 e em 5 saiu menos que 5 cartões. Lembrando que no último confronto foi 6-0 para os Estados Unidos em casa. Para essa partida vamos pegar Estados Unidos para vencer ao intervalo, probabilidade 2-0 casa. Continuando, vamos agora para a Ásia, qualificação aí, o jogo do Japão versus China, com início às 7 da manhã. É o seguinte, o Japão é o segundo colocado em 6 jogos, 12 pontos conquistados, 5 gols marcados, 3 gols sofridos, enfrenta a equipe da China, que é atualmente a quinta colocada em 6 jogos, 5 pontos conquistados, 7 gols marcados, 11 gols sofridos. Atuando em casa, a equipe do Japão não é uma equipe tão forte assim, já que vem na quinta colocação com apenas uma vitória, um empate e uma derrota. 12 gols marcados, 2 gols sofridos, 3 pontos conquistados. E a China, como visitante, também é o quinto colocado, mas não conseguiu vitória, não conseguiu empate e apenas 2 derrotas, 2 gols marcados, 6 gols sofridos, 0 ponto conquistado. Nos últimos confrontos entre eles, em 5 saiu menos que 5 cartões. A equipe do Japão vem de 3 vitórias diante da China, vem a 5 jogos sem saber o que é derrota. E a China sofreu gol nos últimos 5 jogos. Em duelos individuais, a equipe do Japão vem de 3 vitórias aí,
consecutiva. Em 5 de 6 jogos saiu menos que 3 gols. Foi a primeira equipe a marcar nas 4 das 5. Em 9 jogos saiu menos que 5 cartões. Em 8 saiu menos que 11 escanteio. E a equipe da China vem a 3 jogos sem vitória. Sofreu gol nas últimas 7. Em 4 de 5 saiu ambos marcam. Em 10 saiu menos que 4,5 cartões. Em 6 de 7 saiu menos que 11 escanteio. O último confronto deu o Japão. Para essa partida, a equipe do Japão precisa de uma vitória para brigar cada dia mais pela essa liderança. Vamos acreditar na vitória do Japão. Probabilidade 2-0 casa. Vamos agora para a Bélgica. Liga Pro aí. O jogo do Clube Bruges versus Royal Union. Esse jogo tem início às 16h45. Se trata, sim, do Clube Bruges, um time que disputou aí a Champions, vem na terceira colocação em 23 jogos disputados, 44 pontos conquistados, 45 gols marcados, 30 gols sofridos, tem um saldo positivo de 15. Ou seja, enfrenta o líder do campeonato, que é essa equipe do Union. Em 23 jogos, ele tem aí 53 pontos conquistados, 56 gols marcados e 21 gols sofridos. É o melhor ataque da competição e também a melhor defesa é essa equipe do Union. Jogando em casa, a equipe do Clube Bruges é o quinto colocado em 11 jogos. Conseguiu aí 6 vitórias, 5 empates e 0 derrota, mas marcou 24 gols, sofreu 12. 23 pontos conquistados. Enfrenta a equipe do Union, que com um visitante em 11 jogos soma 9 vitórias, 1 empate e 1 derrota, 31 gols marcados, 28 gols sofridos. Os últimos confrontos entre essas equipes em duelos individuais, que em últimos confrontos ficará por último. A equipe do Clube Bruges vem aí a 4 jogos sem derrotas. Em 4 de 5 saiu menos que 2,5 gols. Em 8 dos 9 jogos saiu menos que 5 cartões. Em 4 de 5 menos que 11 escanteio. E a equipe do Union vem de 3 vitórias, vem a 8 jogos sem derrota. Em 4 dos últimos 5 jogos tem saído aí mais que 2 gols e meio. Em 6 dos 8 jogos foi a primeira equipe a marcar e também venceu o primeiro tempo. Falei em últimos confrontos. Vamos lá. Último confronto, a equipe do Clube Bruges venceu fora de casa de 1-0 e venceu em casa de 3-2. Ou seja, esse confronto se trata de equipes totalmente parelha. Por quê? A equipe do Clube Bruges é uma equipe que, quando atua em casa, tem marcado seus golzinhos, mas também sofre bastante gol, ainda não tem derrotas em casa. E a equipe do Union, que é o atual líder, atuando como visitante, é a melhor equipe, tem o melhor ataque atuando como visitante e, no geral, é uma equipe que sofre poucos gols atuando fora dos seus domínios. Então, é um duelo para gols, pela minha visão aí, é um duelo de gols, porque a equipe do Union está aí com 53 pontos, ou seja, 7 pontos aí, aliás, uma boa pontuação a mais que o adversário. Ou seja, vai ser um jogo de gigantes essa partida. Não tenho dúvida que será um jogo aí bastante disputado pelas equipes, mas o nosso palpite para esse jogo será aí um jogo para gols. O que é jogo para gols? Vamos acreditar no jogo de ambas as equipes marcam para essa partida e também vamos acreditar no jogo de over 2,5. Tá show? Probabilidade 2-2 jogo. Continuando, vamos agora para alguns jogos dos campeonatos estaduais. Iniciando aqui pela Taça Guanabara. O jogo tem início às 20h30 entre Fluminense versus Bangu. Ou seja, o Fluminense favoritaço para essa partida. Na classificação não temos muito o que mostrar. Teve apenas um jogo aí entre Botafogo e Boa Vista e foi 1-1. Vamos focar aqui nos últimos confrontos e em duelos individuais. Nos últimos confrontos dessas equipes, nos últimos 10, saiu menos que 5 cartões para ambas as equipes. O Fluminense vem de 12 vitórias diante do Bangu. Foi a primeira equipe a marcar em 7 delas e o Bangu sofreu gol em 12 oportunidades. Vale lembrar que em duelos individuais, a equipe do Flu, em 4 dos últimos 5 jogos,
foi a primeira equipe a marcar e saiu mais que 4.5 cartões. Em 7 de 9 saiu menos que 11 escanteio. E o Bangu sofreu gol nos últimos 3 jogos. Em 7 de 8 saiu menos que 3 gols. Ou seja, a equipe do Fluminense vai vir muito implacável para essa partida. Não tenho dúvida que conseguirá sim a sua vitória. Vamos acreditar na vitória do Fluminense ao intervalo e a probabilidade 3-0 casa. Continuando, vamos agora para o Campeonato Catarinense. O jogo do Brusque versus Camboriú, com início às 21h30. A equipe do Camboriú é o atual líder, tem apenas um jogo aí para todas as equipes, conseguiu uma vitória, tem 3 pontos, e a equipe do Brusque tem 1 ponto conquistado, empatou o primeiro jogo. Não temos muito o que mostrar. Nos últimos duelos e confronto entre eles, a equipe do Camboriú sofreu 3 gols. A equipe do Brusque vem sem derrotas a 4 partidas. Em 4 de 5 saiu menos que 3 gols, saiu mais que 4.5 cartões em 5 das 7 oportunidades. Em 4 das 5 saiu mais que 10.5 escanteio. E o Camboriú vem sem derrotas a 3 partidas. Em 5 de 7 saiu menos que 3 gols. Em 4 de 5 foi a primeira equipe a marcar. E em 5 jogos saiu mais que 4.5 cartões. Nos últimos duelos entre eles, a equipe do Brusque perdeu o primeiro duelo. Aí depois perdeu novamente e venceu o antepenúltimo e voltou a perder novamente. Então tem uma leve fragilidade essa equipe do Brusque quando enfrenta essa equipe do Camboriú. Então, o Brusque jogando em casa é uma equipe forte, tem total condições de surpreender o adversário, mas é uma equipe que vem de 3 empates consecutivos. Entre essas e outras, vamos acreditar no jogo de over 1,5, probabilidade 2-0 casa. Ferroviário versus Crato pelo Campeonato Catarinense, início às 15h30. Na classificação, a equipe do Ferroviário é o segundo colocado, em 6 jogos, 12 pontos conquistados. Enfrenta a equipe do Crato, que é o último colocado aí. Em 6 jogos tem apenas 4 pontos conquistados, 3 gols marcados, 9 gols sofridos. Atuando em casa, a equipe do Ferroviário, em 2 jogos, soma um empate e uma vitória, 4 pontos conquistados, 3 gols marcados, 1 gol sofrido, nenhuma derrota, vem de uma vitória e um empate. Como vice-santo, Crato é o penúltimo, bem ranqueado aí, 3 pontos conquistados em 2 jogos, uma vitória, 0 empate e uma derrota. 2 gols marcados, 3 gols sofridos. Nos últimos confrontos entre eles, em 6 de 8 saiu menos que 3 gols, em 9 de 10 menos que 5 cartões. E a equipe do Ferroviário vem de 6 vitórias diante do Crato, vem a 3 jogos sem sofrer gol, e a equipe do Crato sofreu gol em 6 oportunidades. O Ferroviário vem a 8 jogos sem derrotas, em duelos individuais. Em 5 de 7 jogos saiu menos que 3 gols, em 5 de 6 saíram ambos marca, e em 5 de 6 também foi a primeira equipe a marcar. E o Crato vem em 4 jogos sem derrota, 5 jogos aí sem vitórias, sofreu gol em 4 oportunidades. Em 4 dos 5 jogos foi a primeira equipe a sofrer. Em 8 de 10 saiu menos que 5 cartões. Correção, vem de 4 derrotas a equipe do Crato. O último confronto foi 4-0 para o Ferroviário. Para essa partida vamos acreditar na vitória da equipe do Ferroviário. E quem sabe já pegando uma odd aí ao intervalo, casa vence. Probabilidade 3-0 casa. Bom, tropa, essas são as dicas de hoje. Vamos focar agora no nosso maravilhoso bilhete pronto. Vamos focar aqui. Deixa eu dar um início aqui para cima. Vamos lá. Aqui podemos pegar a Argentina com empate. Podemos pegar aí a equipe do Ferroviário para vencer. E podemos pegar Fluminense para vencer. Outra boa oportunidade que podemos pegar é uma vitória dos Estados Unidos ao intervalo e a vitória da equipe do Fluminense ao intervalo. Tá show? Então, 2 bilhetes prontos, muito bem elaborado. Então, agora é só esperar os gurim. Se chegou até esse momento do vídeo,
compartilhe o nosso vídeo ao máximo de pessoas que você puder e, claro, deixa o like para estar fortalecendo. Até a próxima. Partiu, tropa!